Transformação digital garante mais transparência e celeridade às atividades do TCE Ceará. Pedido de cópias de processos deve ser feito exclusivamente pelo Portal de Serviços Eletrônicos. Dívida pública é o tema da nossa entrevista da semana com o professor Dr. Paulo Matos. E os principais destaques essa semana no TCE Ceará, aqui no Acontece TV. Olá! Virtualização de processos, notificações eletrônicas, julgamentos virtuais e unificação de serviços no portal. Esses são alguns dos exemplos da transformação digital pela qual vem passando o TCE Ceará nos últimos anos. As iniciativas dão mais transparência, segurança, celeridade e economia. Veja na reportagem. A transformação digital é uma realidade para todos e o serviço público acompanha essa inovação. Ciente da necessidade e atento aos novos recursos tecnológicos, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará utiliza ferramentas modernas e atualizadas para deixar cada vez mais célere e transparente os acessos às informações de interesse dos gestores públicos e da sociedade. O Tribunal de Contas ele vem fazendo diversos investimentos voltados ao processo de transformação digital. Eu diria que tanto investimento na parte de infraestrutura, que dá maior disponibilidade aos sistemas, como também investimento na área de software. Uma dessas medidas é a virtualização de documentos. Todos os processos convertidos no meio físico para o virtual são relacionados pelos números e publicados periodicamente no Diário Oficial Eletrônico do TCE Ceará. De agosto de 2020 a maio de 2021, foram digitalizados 1.572 processos, contabilizando mais de 1.300.000 folhas escaneadas. Os dados são coletados pela Diretoria de Serviços Processuais, responsável pela virtualização dessas peças. O tribunal traça algumas prioridades de digitalização de processos. A gente recebe esses processos, analisa se esses processos que estão vindo estão dentro dos processos de prioridade do tribunal e assim, depois de estão dentro da prioridade, a gente inicia o processo de digitalização. Qual seja, inicialmente é passado pela etapa de higienização, que é tirar os grampos, clipes, os recadinhos de post-it, algumas marcações que podem prejudicar o processo de digitalização. A partir do momento que está tudo higienizado, as folhas estão retas, ele passa para a segunda fase, que é a fase da digitalização propriamente dita, que a gente fala, que é botar dentro dos scanners e os scanners reconhecer as imagens. Cada folha, cada página, é gerada uma imagem e aí é passada para a terceira fase. A terceira fase é feito o controle de qualidade, onde a gente vai identificar se todas as páginas passaram de formas legíveis ou como estão no original, porque alguns no original não estão também legíveis. Os que saiu o verso em branco, eles são descartados e algumas páginas, caso porventura estejam faltando, é devolvido para a fase anterior da digitalização para adicionar essa página. Finalizado esse processo, ele passa para a indexação, onde a gente vai analisar como cada folha foi gerada uma imagem, quantas imagens faz parte daquele documento. É possível que a qualquer momento sejam executadas ações que anteriormente precisariam de horário e local definidos. O TCE continua nesse sentido, dando continuidade à virtualização dos seus processos, convertendo eles do meio físico para o meio eletrônico, o que traz, além desses benefícios que eu já citei, diversos outros. Entre eles, a facilidade de acesso ao conteúdo digital dos autos, a rapidez na comunicação com os interessados no processo, a redução do custo tanto para a parte quanto para o tribunal, na questão de papel, deslocamento, encaminhamento de peças pelo correio e etc. Esse processo de transformação digital tem gerado economia não só para o TCE, mas para os órgãos jurisdicionados, partes interessadas e a sociedade, que conseguem, através do portal de serviços eletrônicos, peticionar, consultar e anexar peças processuais de forma eletrônica, sem precisar imprimir nem se deslocar ao tribunal. Desde abril de 2020, todo o conteúdo digital referente a processos do controle externo passou a ser disponibilizado para consulta no portal institucional, mesmo antes de ir a julgamento. Além de maior transparência, a iniciativa dá ainda mais celeridade à análise das partes e minimiza os custos. O conteúdo digital dos processos pode ser consultado no menu Cidadão, Consulta de Processos ou utilizando a ferramenta de busca com texto. É vedado apenas o acesso a processos sigilosos.
Em maio de 2020, as notificações dos atos processuais publicadas no Diário Oficial Eletrônico do TCE Ceará também passaram a ser comunicadas através de alertas digitais. Faz parte do catálogo desses serviços digitais o Push DOI, que já foi amplamente divulgado no site do tribunal, no Acontece TV, e que, como é que ele funciona? Ele manda alertas digitais por e-mail ou por Telegram, a depender do cadastro da parte, toda vez que for publicada uma matéria de interesse daquela parte no nosso Diário Oficial Eletrônico. A mudança na forma de comunicação agiliza o comunicado, garantindo a segurança jurídica necessária, reduzindo a burocracia e os custos com o envio de correspondências físicas. Desde dezembro de 2020, todas as petições iniciais e as peças relacionadas a processos eletrônicos devem ser encaminhadas ao TCE através do Portal de Serviços Eletrônicos, canal de acesso unificado aos sistemas do Tribunal. A iniciativa prevista em resolução administrativa padroniza a forma de recebimento de peças processuais no tribunal com base nos princípios do devido processo legal, celeridade, confiabilidade e transparência. A ferramenta pode ser acessada pelos jurisdicionados, advogados e partes interessadas, desde que devidamente cadastrados e com uso de certificado digital. A criação do plenário virtual do TCE Ceará também trouxe mais celeridade e transparência ao julgamento de processos em ambiente virtual e vem contribuindo, ao longo de 1 ano e meio, para a continuidade dos julgamentos após a decretação de calamidade pública, decorrente da pandemia do coronavírus. Até a sessão encerrada dia 21 de maio, foram julgados 13.423 processos, sendo 1.988 nas sessões plenárias, 6.084 na primeira Câmara e 5.401 na segunda Câmara. As sessões virtuais são realizadas semanalmente, com início às 10 horas de segunda-feira e término às 12 horas da sexta-feira. Todas as estatísticas foram consultadas no painel do plenário virtual. Eu digo que o tribunal foi um dos poucos do Brasil a não parar em momento nenhum diante dessa grande pandemia que assola o mundo e, muito pelo contrário, a gente conseguiu dar uma maior celeridade no processo de julgamento. Sobre as sessões extraordinárias na modalidade telepresencial, os jurisdicionados, as partes interessadas e a sociedade em geral podem acompanhar o pleno e as câmaras em tempo real por meio do canal do TCE Ceará no YouTube. Como a gente fala em um Tribunal de Contas que está voltado ao processo de julgamento, né, eu diria que é a essência da sua existência, a gente está utilizando cada vez mais também o que a gente chama de julgamentos de forma telepresencial. Então, isso garante, eu diria que algo importantíssimo para a sociedade, que é exatamente da transparência às atuações que o tribunal faz. Então, a gente consegue, por meio das sessões telepresenciais, fazer com que a sociedade fique mais próxima, já que em tempo real, via YouTube, toda a sociedade pode, então, ter acesso, né, eu diria que aos principais julgamentos, as principais narrativas e processos são julgados no âmbito do Tribunal de Contas. Desde agosto de 2020, foi incluída mais uma ação no plenário virtual, a sustentação oral. A iniciativa, prevista em resolução administrativa, leva em consideração a necessidade de assegurar a ampla defesa e o contraditório em ambiente eletrônico. Outro recurso tecnológico disponível é o monitoramento de serviços eletrônicos, uma área que indica a indisponibilidade da ferramenta do TCE Ceará relacionada a prazos processuais para os jurisdicionados. Os pedidos de cópias de processos devem ser feitos exclusivamente pelo Portal de Serviços Eletrônicos do TCE. A ferramenta é o canal unificado aos sistemas e serviços da Corte de Contas. O acesso é feito com o uso de certificação digital. O Portal de Serviços Eletrônicos do TCE Ceará é um canal unificado aos sistemas e serviços do Tribunal. Jurisdicionados, partes interessadas em um processo e os advogados que necessitarem de peças processuais para a elaboração de defesas devem consultar esses documentos exclusivamente pelo portal institucional, caso o pedido não esteja disponibilizado no site oficial do TCE. Esse procedimento pode ser realizado pelo número do processo ou com solicitação formal na ferramenta. É possível também solicitar cópia de processos físicos e dos processos eletrônicos de denúncia, que esses dois não têm o seu conteúdo digital disponibilizado na internet. O primeiro, por ele ser físico, só tem algumas peças, e o segundo, por conta do sigilo, que a gente tem o dever de proteger o denunciante.
Cada tipo de processo tem um modelo de solicitação específico, que pode ser consultado no site oficial do TCE Ceará. Para cópias de processos eletrônicos e físicos, é necessário verificar o conteúdo digital no portal, inserir o número de processo de interesse e verificar na seção Documentos, ou ainda acessar a seção Petição Inicial e formalizar o pedido. Após isso, será gerado um número de protocolo com o qual o solicitante pode acompanhar a tramitação até a disponibilização do conteúdo no ambiente virtual do pedido de cópia. Já em processos de denúncia, o pedido de cópia só poderá ser requisitado pelas partes envolvidas ou por um advogado constituído. Todos esses procedimentos necessitam de uma certificação digital, que dá mais segurança aos usuários. Agiliza a obtenção das cópias, diminui o impacto ambiental com gasto de papel, né? E agiliza também a elaboração de defesa por parte dos jurisdicionados e dos advogados constituídos no processo, né? A comunicação direta entre tribunal e sociedade constitui um serviço de transparência ativa, a disseminação de orientações pela própria instituição sem que haja necessariamente um pedido do usuário. As ouvidorias têm, nesse sentido, o contato direto com o público externo no exercício da cidadania e controle social das contas públicas. Transparência ativa, ela se constitui no mecanismo em que o tribunal, os órgãos públicos, eles se antecipam diante de manifestações recorrentes. A transparência ativa, ela tem esse papel e ela tem como grande fundamento, grande objetivo, se antecipar para que as pessoas elas já tenham as informações mais corriqueiras, mais comuns, para que não precise ficar provocando o órgão para receber essa devolutiva. Mais informações sobre esse assunto podem ser acessadas pelos telefones da ouvidoria 085 3212 2222 e 3488 4817 ou pelo site oficial do TCE Ceará no endereço www.tce.ce.gov.br. No próximo bloco do Acontece TV, o professor doutor em Economia Paulo Matos fala sobre monitoramento da dívida pública do Estado do Ceará. Até já!